Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição do terceiro período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos retomar a nossa discussão sobre a legitimidade do controle de constitucionalidade das leis a partir do pensamento de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas. Nós vimos na última aula a perspectiva abraçada por John Hart Ely ao estabelecer uma visão procedimental do direito e do próprio controle de constitucionalidade. Dworkin mostrará que essa perspectiva ela é extremamente artificial e não consegue mostrar a questão à sua melhor luz, para usar a expressão do próprio autor. Isso porque a diferença entre forma e conteúdo, entre procedimento e substância, ela não pode se colocar de uma forma radical. Na verdade, toda forma é substância e toda substância também é forma. A forma já apresenta um conteúdo. É por isso, né, e nesse sentido, que é extremamente difícil, para não dizer impossível, determinar o que é substância e o que é procedimento. Dworkin vai partir, então, de uma outra perspectiva, né, tentando estabelecer uma concepção atraente de democracia para compatibilizar com o controle de constitucionalidade. Isso porque o conceito de democracia é o governo do povo. No entanto, esse conceito ele pode se realizar de diversas maneiras. E essas maneiras de realização do conceito é aquilo que Dworkin vai denominar de concepção. Então, a democracia ela apresenta um conceito, mas diversas concepções. Dentre as diversas concepções de democracia, Dworkin vai trabalhar com uma que é bastante tradicional e contrapor a ela uma concepção que ele entende ser a mais atraente. A concepção com a qual ele vai trabalhar é a chamada concepção majoritária ou majoritarista da democracia. Ou seja, é a compreensão no sentido de que a democracia é o governo do povo que se dá pela regra da maioria. Nessa perspectiva, democracia significa a existência de eleições periódicas, relativamente limpas, sem corrupção, né, etc. Ou seja, o regime democrático se dá pelo governo da maioria. Quais são os problemas dessa concepção, de acordo com Dworkin? Primeiro problema, se democracia é o governo ou autogoverno de todo o povo, já temos um problema aí no sentido de entender a democracia apenas como a regra da maioria, porque afinal a maioria não é todo o povo, e na democracia pressupõe-se que deve ser todo o povo que deve governar. Além disso, o candidato eleito, pelo menos nos sistemas eleitorais majoritários, vamos pensar aí no presidente da República, uma vez eleito, ele vai governar não apenas para a maioria, mas também para todos aqueles que não o elegeram. Mais uma vez mostrando, né, dando a sensação de que democracia não pode ser apenas o governo da maioria. Né? É por isso que Dworkin, tendo em vista esses problemas, vai propor uma concepção alternativa de democracia, que ele vai chamar de democracia como associação, ou democracia associacionista, ou ainda democracia constitucional. Ele vai usar os três termos como sinônimos. Nessa perspectiva, a democracia ela não se dá pela regra da maioria, mas ela é entendida como uma forma de vida que pretende respeitar os direitos das pessoas, a ideia de que as pessoas são dotadas de direitos e que esses direitos devem ser respeitados e promovidos. Né? A democracia é a forma de vida, de acordo com Dworkin, que pretende tratar os membros dessa comunidade com igual respeito e igual consideração. Daí porque, para um regime democrático, é de fundamental importância que uma série de direitos sejam respeitados, né? Pois o regime democrático vai exigir das pessoas que elas se engajem em um projeto político comum, né?
que é o desenvolvimento da própria comunidade, dos próprios direitos das pessoas, dos projetos políticos, etc. Mas para que as pessoas possam se engajar nesse projeto político comum, elas precisam ser respeitadas. Daí, né, todos os direitos ligados à autonomia privada, né, como o direito de escolha de profissão, direitos relacionados à orientação sexual, ao gênero, com quem vai casar, questão de liberdade religiosa, enfim, todos os direitos de natureza privada, mas também os direitos de natureza pública, liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de associação, de organização política, os direitos eleitorais. Percebam, portanto, que os direitos eleitorais eles já são uma decorrência do regime democrático, né? Mas não são o conteúdo fundamental, né? O conteúdo indispensável, né? Podemos ter regimes eleitorais, né? Sistemas eleitorais, eleições, e mesmo assim, né, termos um sistema muito pouco democrático, né? A democracia, portanto, está relacionada ao respeito que a comunidade deve ter para com os direitos das pessoas, para que essas pessoas possam se responsabilizar não só pela condução de suas vidas, mas também pela condução da própria vida comunitária, para o próprio sucesso desse projeto comunitário. E é aí que entra a questão do controle de constitucionalidade, porque no regime democrático, as maiorias estão representadas, seja no legislativo, seja no executivo. E no debate público pode ocorrer que as maiorias tentem oprimir as minorias, negar os direitos das minorias. E é nesse momento que deve existir uma instituição diferenciada, né, que não está sujeita à eleição, portanto, não deve estar sujeita à pressão das maiorias, para garantir os direitos dessas minorias, para que a democracia não se transforme em uma tirania da maioria e possa ser vista como essa forma de vida em que pessoas livres e iguais são reconhecidas na sua diversidade. Essa instituição é o Poder Judiciário, por isso que ele não pode ser eleito. Daí porque o controle de constitucionalidade ele é legítimo sempre e na medida em que ele servir para a proteção dos direitos das pessoas. Juízes, portanto, não podem declarar uma norma inconstitucional a partir de argumentos políticos, morais, econômicos, mas sempre levantando argumentos de defesa dos direitos, né? Portanto, e nesse aspecto, Dworkin não está dizendo que sempre o controle de constitucionalidade será legítimo. Vai depender da argumentação, vai depender de como o judiciário vai decidir o caso. E é no mesmo sentido que vai trabalhar Habermas, obviamente com uma outra linguagem, né, com uma outra perspectiva teórica, mas chegando no mesmo resultado. Para Habermas, o controle de constitucionalidade é legítimo na medida em que esse tribunal seja capaz de proteger as autonomias pública e privada dos cidadãos, ou seja, os direitos públicos e privados do cidadão. E nessa defesa de direitos, o tribunal, o judiciário, ele pode sim, né, atuar de modo mais agressivo, interferindo na política para a proteção dos direitos das pessoas. É apenas nesse sentido, de acordo com Habermas, que se pode perceber a legitimidade da jurisdição constitucional, ou seja, do controle judicial de constitucionalidade das normas. É isso então, pessoal. Na próxima aula, nós vamos então recuperar, né, ou continuar o conteúdo, agora analisando os modelos existentes no mundo de controle de constitucionalidade, porque não existe apenas o controle judicial de constitucionalidade. Então, nós vamos adentrar nesses modelos, né, perceber como eles funcionam,
para que a gente possa chegar, então, no modelo brasileiro de controle de constitucionalidade. É isso e até a próxima.